Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai estar falando agora alguns casos particulares de checkmetria, que é onde complexiona um pouquinho a checkmetria, mas segue sempre o mesmo padrão. Montar a equação, fazer o balanceamento, relação de mols e massa e responder por regra de 3, certo? Então, basicamente, são 4 casos particulares, que é reações sucessivas, excesso, pureza e rendimento. São os 4 tipos mais particulares da estequiometria. Então, primeiro é o que a gente chamamos de reações sucessivas. O que são essas reações? É quando nós temos uma reação que ocorre, só que depois dessa reação, o produto dela sofre uma nova reação e vai sofrendo várias reações seguidas até formar um produto final. Então, a coisa que mais complexiona nela é fazer com que essas 3 reações se tornem uma só, que é a função no caso da estequiometria com relação a reações sucessivas. Então, por exemplo, você tem aqui uma questão bastante simples pelo enunciado, mas que vai ter uma certa complexidade na resposta. Então, nós temos aqui qual é a massa de H2SO4 produzida, ou seja, de ácido sulfúrico produzida, a partir de 8 toneladas de enxofre. Qual é o problema? Não tem como eu pegar o enxofre direto e transformar no ácido sulfúrico. Então, o enxofre ele vai passar por transformações, várias reações, até que no final ele entre dentro do ácido sulfúrico, ele se torne o ácido sulfúrico. Então, nós temos aqui o seguinte, nós temos o enxofre inicial, ele reage com O2, produzindo SO2. Depois esse SO2 aqui, ele ele reage com meio O2, então SO2 que saiu dessa primeira reação, ele vem para essa outra reação, ele sofre uma nova reação, reagindo com meio O2, produzindo SO3. Só que esse SO3 também vai fazer uma nova reação, que no caso esse SO3 vai reagir com água, produzindo o que chamamos de ácido sulfúrico. O que a questão quer? A quantidade disso aqui produzida a partir disso. Então, nós temos enxofre aqui, lá em cima, na primeira reação, e temos ácido sulfúrico nessa última reação. Só que eles estão longe, eles estão em reações diferentes. Então, é necessário que a gente junte essas reações. Então, para isso, nós somamos as 3 reações. Só que eu vou ter que eliminar aqueles que estão se repetindo, ou basicamente aqueles que estão se repetindo em lados extremos da reação. Como assim? Eu tenho produto aqui, SO2, depois da seta, SO2. Antes da seta, eu tenho SO2. Então, observe que um é produto, outro é reagente. Toda vez que eu somar reações químicas em que um é igual ao outro, sendo um produto e outro reagente, a gente corta, a gente elimina. É igual faz com o somatório de equações matemáticas. Menos x e mais x, a gente corta, certo? Basicamente é isso que ocorre aqui. É como se esse aqui tivesse um sinal e esse aqui tivesse outro. Quando a gente soma, a gente anula, a gente corta, certo? O SO3 com esse SO3 é a mesma situação. Ó. Aqui é produto, aqui é reagente. Então a gente corta na hora que soma. Ah, professor, por que esse O2 mais esse meio O2 não corta? Porque eles estão todos do mesmo lado. Se eles estão antes da seta, eles são reagentes. Então aí, o que a gente faz é somar os dois, juntar os dois no caso. É como se eles tivessem o mesmo sinal. Então, juntamos os dois. Então, após cortar, quem tinha sinais ou estavam em lados opostos, a gente monta uma equação só. Então, reações sucessivas, questão de checkmate que envolve reações sucessivas, é pegar várias reações e transformar em uma só, anulando aqueles elementos que forem iguais, aqueles compostos que forem iguais e estiverem em lados extremos. Então, nós temos aqui, a gente repete o enxofre antes da seta, enxofre. Somamos o O2 com o meio O2 não são iguais, então antes da seta, então tem o mesmo sinal, então a gente soma. 1 inteiro com meio vai dar 1,5, ou em fração 3/2. E a água também está antes da seta, então colocamos água aqui. Logo, enxofre mais meio O2
1,5O2 ou 3/2O2 mais água produz H2SO4. Isso aqui está balanceado, tá certo? É uma reação balanceada. Como é que eu posso provar isso? Ó, um enxofre aqui, um enxofre aqui. 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui. Oxigênios, desse lado eu tenho 4, desse lado eu tenho que ter 4. Eu tenho um aqui, e desse lado aqui eu posso provar que eu tenho 3. Como assim? 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 mais 1, 4. Então, nós temos aqui a reação. Com relação à massa, o enxofre ele pesa 32, certo? E o H2SO4, a gente soma todos os valores, 32 do enxofre, mais 64 do oxigênio, mais 2 do hidrogênio, vai dar 98. Então, ó, a reação diz o seguinte, a questão. Ele pergunta quanto é de H2SO4 a partir de 8 toneladas de enxofre, certo? Eu posso colocar os valores de forma direta, ou seja, o peso do enxofre não é 32 gramas e do ácido sulfúrico não é 98 gramas, então eu posso colocar 32 toneladas do enxofre de forma direta, certo? Sem precisar transformar nenhuma, porque não tem complexidade nisso, então coloco, ó, não é 32 gramas, 32 toneladas. Não é 98 gramas, 98 toneladas. Então, 32 toneladas de enxofre tem a capacidade de produzir 98 toneladas de ácido sulfúrico. Logo, 8 toneladas de enxofre vai produzir X, ó, 8 toneladas de enxofre. Então, a gente faz aqui, ó, meio pelos extremos, 8 vezes 98, 32 vezes X. Quem está multiplicando, depois vai passar a dividir. Então, 8 vezes 98 dividido por 32. Então, a gente descobre que a massa de ácido sulfúrico produzido a partir de 8 toneladas de enxofre é de 24,5 toneladas de ácido sulfúrico. Então, isso aqui é reações sucessivas. É quando tem várias reações e eu somo todas as reações para formar uma reação global, uma equação global, certo? Então, isso é reação sucessiva. Mas continua seguindo o mesmo padrão. Montar a equação, balanceamento, relação de molos-massa e responder por regra de 3. Certo? Segue o mesmo padrão. Então, excesso. Excesso é uma situação em que uma das substâncias vão estar em excesso. Então, eu vou estar colocando, ou num exemplo, num experimento, vai ter mais de uma substância do que de outra. Então, uma parte dessa substância a mais, ela vai estar sobrando, ela vai estar em excesso. Então, é isso que chamamos de excesso. Então, por exemplo, vamos considerar o seguinte exemplo. Misturam-se 147 gramas de ácido sulfúrico e 100 gramas de hidróxido de sódio para que reajam segundo a equação H2SO4 mais 2NOH, produzindo Na2SO4 mais 2H2O. Isso aqui já é uma reação balanceada, certo? É uma equação que já vai estar balanceada. Então, ele fala o seguinte, peça para calcular a massa de sulfato de sódio formada e a massa do reagente que sobra em excesso após a reação. Então, ó, nós temos aqui, ó, ele quer saber primeiramente quanto é que é disso que é formado, certo? E ele quer saber quem é que está em excesso e a quantidade que vai ficar em excesso. Então, vamos lá. Então, ó, vamos calcular inicialmente a massa de NOH que reagiria com 147 gramas de H2SO4. Por quê? Ó, ele fala aqui 147, ele misturou 147 gramas de H2SO4, de ácido sulfúrico, com 100 gramas de hidróxido de sódio, de NaOH. Só que são valores diferentes, não tem como a gente determinar que esses valores vão se misturar 100%. Então, o que a gente faz? A gente vai calcular cada um separado. Nesse caso, a gente vai começar com a massa de NaOH necessária para reagir com 147 gramas. Então, vamos lá. Certo? Então, ó, preste atenção. Na reação, a massa de H2SO4 é 98 gramas e a massa de 2NOH é 80. Por quê? É 23 do sódio mais 16 do oxigênio mais 1 do hidrogênio, que vai dar 40. Certo? 23 com 16 com 40. Como são 2 mols, é 2 vezes 40. Então, eu sei o seguinte, numa equação balanceada, sempre vai reagir 98 gramas com 80. 98 gramas de ácido sulfúrico, 80 gramas de NOH.
Só que a reação diz que foi colocado 147 gramas de ácido sulfúrico. Então, vamos ver quantas gramas de NaOH vão reagir com 147. Então, meio pelos extremos, 147 vezes 80 dividido por 98, a gente vai ter o resultado de 120 gramas de NaOH. Então, observem que para reagir 100% com ácido sulfúrico é necessário 120 gramas de NaOH. Só que na questão fala que são 100 gramas de NaOH e não 120. Então a gente já percebeu o seguinte, existe um cara em excesso, que no caso é o ácido sulfúrico. Então o ácido sulfúrico está em excesso. Se o ácido sulfúrico ele vai estar em excesso, logo não é ele que vai determinar a massa de Na2SO4. Por quê? Quem está em excesso sobra. Então, se ele sobra, a gente utiliza quem não está em excesso, que é, no caso, o NaOH, que a gente chama de elemento limitante, composto limitante, certo? Então, agora vamos calcular a massa de H2SO4 que reagiria com 100 gramas de NaOH. Então, 147 reage com 120. Então, quanto seria que reagiria com 100? Então, 98 gramas, novamente, reage com 80. Logo, Y gramas de ácido sulfúrico reagiria com 100, que nesse caso são 122,5 gramas de ácido sulfúrico, certo? Então, ó, eu já sei o seguinte, eu já sei que é o ácido sulfúrico que está em excesso. Por quê? Dele, apenas 122,5 gramas seriam utilizadas. Então, se tem 147 gramas e apenas 122,5 gramas seria utilizado, ele teria um valor aqui de 24,5 gramas, certo? De H2SO4. Sobrando, que estaria em excesso, iria sobrar. Então, para a gente saber a massa de Na2SO4, a gente pegaria, no caso, as 100 gramas. Ok? As 100 gramas de NaH, não as 147 de H2SO4, mas as 100 gramas. Porque a gente faria o seguinte, a gente faria 80 gramas produz X de Na2SO4. Logo, 100 gramas vai produzir Y. Nesse caso, a gente teria o seguinte, ó, 23 com 3 vai dar 46. 46 com 32 dá 68. 68 com 64 vai dar 132 gramas. Então, 80 gramas produz 132. Logo, 100 gramas vai produzir X. Então, não se utiliza quem está em excesso na última regra de 3. Se utiliza quem vai ser consumido 100%. Logo, é o composto limitante, o reagente limitante, porque é ele que limita a quantidade de produto e não quem está em excesso, certo? Então, só era fazer uma nova regra de 3 com o NaOH, beleza? Então, isso é excesso. A gente descobre quem está em excesso, descobre a quantidade que está em excesso, e para responder a questão, para saber a quantidade de produto, a gente utiliza quem for o limitante, tá certo? Próxima questão, pureza. A pureza, como o próprio nome diz, é quanto uma substância é pura. Nem toda substância encontrada na natureza ela é 100% pura. Ela pode sofrer variações, ela pode ter outros compostos que a gente chama de impurezas. Então, as questões que vão envolver pureza, ela vai dizer o seguinte, ó, tanto de uma substância é impura, ou tanto de uma substância é pura. Então, parte dela é impurezas, parte dela é pureza, certo? Parte dela é pura. Nesse caso, quando a gente fala de pureza, a gente está falando dos reagentes. Então, pureza sempre é aplicada em reagente e elas envolvem porcentagens. Então, observe o seguinte, uma amostra de calcita contendo 80 gramas de carbonato de cálcio sofre decomposição quando submetida a aquecimento. Então, observe o seguinte, quanto é puro? 80%. Então, eu tenho uma substância calcita que 80% dela é carbonato de cálcio. Então, ela tem uma pureza de 80%. Então, ó, qual é a massa de óxido de cálcio obtida a partir da queima de 800 gramas de calcita? Ou seja, ele quer saber quanto de óxido de cálcio é
é produzido a partir de 800 gramas de calcita. Lembrando que dessas 800 gramas, apenas 80% dela é pura, ou apenas 80% dela vai reagir. Então, ó, o carbonato de cálcio é isso aqui, CaCO3. Então, CaCO3 produz o óxido de cálcio, que é esse, e produz CO2. Então, ele fala o seguinte aí, ó, que existe 800 gramas de calcita aqui inicialmente, só que apenas 80% dela vai reagir. Então, primeiramente, vamos calcular quanto é 80% de 800, certo? A pureza sempre se calcula primeiro quanto é puro. Então, ó, o enunciado diz que conta 80% de CaCO3. Então, a gente tem que fazer, no caso, a regra de 3, a primeira regra de 3, que é 100 gramas de calcita essa regra de 3 ficou um pouquinho diferente do que eu coloquei na minha mente. Mas em si, ó, o valor do carbonato de cálcio é 100 gramas, certo? Então, eu sei o seguinte, que 100 gramas de carbonato de cálcio, ou de calcita, 100 gramas de calcita, em porcentagem, se a gente não for colocar porcentagem direta, a gente pode fazer essa regra de 3, tá certo? Na minha mente eu tinha colocado fazer de forma direta, ou seja, 800 gramas é 100%, logo X gramas é 80%. Só que aqui foi colocado em massa. Então dá para a gente fazer em massa também. Então 100 gramas de calcita possui 80 gramas de carbonato de cálcio. Logo, 800 gramas de calcita vai possuir X. Então, meio pelos extremos, depois a gente divide e a gente tem um valor de 640 gramas de carbonato de cálcio puro. Então, os 80% disso é 640, certo? E por fim, a gente faz a regra de 3, que é ó, qual é a massa de dióxido de cálcio, ou seja, qual é a massa desse produzida a partir de 640 gramas de carbonato de cálcio. Então, observem o seguinte, ó. Carbonato de cálcio, 1 mol de carbonato de cálcio contém 100 gramas. E 100 gramas de carbonato de cálcio produz 56 gramas de dióxido de cálcio. Certo? 40 mais 16, 56. Então, 100 produz 56. Logo, 640 vai produzir Y. Meio pelos extremos, certo? Eu tenho aqui, ó, meio pelos extremos, certo? Depois a gente divide 56 vezes 640 por 100, nós vamos ter o resultado de 358,4 gramas de óxido de cálcio. E a última é rendimento, é quanto se rendeu no final. Então, enquanto a pureza ela trabalha com reagentes, o rendimento ele trabalha com produto, ele vai focar no produto. Então, quanto é que foi produzido, quanto foi que rendeu no final de contas. Então, ó, na seguinte reação, num processo de obtenção do ferro a partir da hematita, que é esse cara, então a gente quer saber o ferro a partir da hematita. Considera a equação não balanceada. Então a gente vai ter uma equação aí não balanceada, ok? Então, utilizando-se 4,8 toneladas do minério e admitindo um rendimento de 80% na reação, a quantidade de ferro produzida será de... Então, enquanto a pureza a gente utiliza antes de fazer a última regra de 3, no caso do rendimento a gente utiliza a porcentagem no final, certo? Então vamos lá, a gente tem aqui uma reação, a reação química, que ela não está balanceada, certo? A gente teve que fazer o balanceamento. Observe que tinha 2 ferros aqui, eu tenho que ter 2 ferros aqui, tá certo? Só que quando eu coloquei, só que eu tenho, ó, quantos oxigênios aqui? Eu tenho 3 oxigênios aqui. Eu tenho que ter quantos oxigênios aqui? 3. Eu fui e coloquei 3 aqui, ó, como está aqui, certo? E no caso, como eu coloquei o 3 aqui, agora eu tenho 3 carbonos desse lado. E como eu tenho 3 carbonos desse lado, eu tenho que colocar 3 carbonos também desse outro lado. Então vamos lá. O total disso aqui, lembrando que ó, o ferro é 56, o carbono é 12 e o oxigênio é 16, o total disso aqui vai dar 160, certo? 160 gramas. Ou eu posso transformar logo em tonelada, então eu coloco logo o valor em tonelada. 160 toneladas. Como a gente está falando da hematita e ferro, vamos focar apenas nos dois. Então, 160 toneladas de hematita produzem 2 mols de ferro, ou produzem, nesse caso, 2 vezes 56 toneladas de ferro. Então,
a cada 160 toneladas de hematita são produzidas 112 toneladas de ferro. Só que a questão fala aí, ó, utilizando 4,8 toneladas do minério, ou seja, 4,8 toneladas de hematita. Então, se 160 produz 112, logo 4,8 vai produzir X. Aqui, ó, novamente, meio pelos extremos, nós vamos ter, após a divisão, nós vamos ter 3,36 toneladas de ferro produzida. Então, isso seria um valor em que o rendimento, se o rendimento fosse 100%. Mas como o rendimento não é 100%, o rendimento é 80%, significa que a quantidade de ferro produzida não foi 3,36 toneladas, mas sim 80% dele. Então, nós temos o seguinte, ó, o rendimento 100% é isso aqui, ó. 100% é 3,36 toneladas. Logo, 80% é Y. Novamente, meio pelos extremos. Posteriormente, divisão, nós temos 2,68 toneladas de 688 toneladas de ferro. Então, esse aqui é o resultado após o rendimento. Então, observe que o rendimento eu coloquei no final, enquanto a pureza eu coloquei no início. Ó. Observe que eu calculei a pureza logo no início. Já o rendimento a gente calcula no final. Tá certo, pessoal? Então, esse é estequiometria. Então, a gente vai estar terminando estequiometria e vou estar enviando a atividade para vocês. Tá certo? Então, valeu.